Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo falar da terapia vibracional, que é uma terapia, por que vibracional, né? Porque todas as técnicas que eu uso, a gente trabalha com vibrações, com frequências. Se são florais, frequenciais, né? Se são... O biofeedback é uma terapia que faz uma correção e um equilíbrio eletromagnético, que também é a base de frequência. Então, frequência do órgão, frequência da planta, frequência da homeopatia, da frequência do floral, frequência de uma medicação, ou seja, todo o trabalho ele é focado num equilíbrio da pessoa, né? E por que equilíbrio? Porque a nossa vida sempre vai trazer para o nosso dia a dia questões, problemas, dificuldades. Sempre a gente tem momentos altos e baixos. Às vezes na minha vida pode estar uma área da minha vida, por exemplo, a área afetiva está excelente, a área profissional está mais difícil, a área financeira está ok, a área espiritual estou em falta. Então, assim, sempre quando a gente olha a nossa vida, sempre vai ter alguma coisa para ser melhorada, alguma coisa que está mais ou menos ou alguma coisa que está muito boa. É assim, né? Quando a gente tem o equilíbrio, a gente consegue lidar com tudo isso de uma forma melhor. Mesmo aquelas coisas que não estão bem, a gente consegue passar por elas de uma maneira melhor. Então, às vezes, por exemplo, às vezes você recebe pessoas com uma questão de somatização e quando você faz a avaliação através do equipamento, aparece uma questão cognitiva, que é o pensamento, né? Então, o pensamento da pessoa faz com que ela fique presa a determinados padrões, tanto emocionais quanto mentais, e, por consequência, acaba gerando um estresse, uma tensão muito grande no corpo, e o corpo começa a ficar doente. Então, para essa pessoa ter um resultado eficiente no tratamento, ela precisa ter o quê? Um corpo saudável, no ponto de vista dela. E no ponto de vista mais profundo, ela precisa mudar o padrão mental. Quando ela muda o padrão mental, ela consegue ter qualidade de vida, ela consegue ter mais saúde. Tem pessoas que quando começam o tratamento não saem do médico direto, né? A hora é uma coisa, a hora é outra. E na medida em que elas vão conseguindo resolver os seus conflitos, conseguindo ficar melhor emocionalmente, as dores tendem a ir desaparecendo, a se sentir melhor. E aí entra em equilíbrio. Esse é o objetivo. O nosso objetivo é tomada de consciência e transformação. Tomar consciência, desenvolver novas estratégias, novas maneiras de reagir diante de determinados conflitos e, a partir daí, fazer diferente, mudar, ação. Quando eu ajo diferente, quando eu me posiciono de uma maneira diferente, tudo que está ao meu redor tende também a mudar, a dar uma resposta, a ter uma reação diferente. Então, quando um muda, praticamente todo o sistema se altera. Então, o biofeedback é uma das terapias que a gente trabalha com frequência. A outra terapia que vocês devem conhecer, que é bem falada, é o EFT, que é um equilíbrio através de determinados pontos de acupuntura que a gente faz com os dedos. A gente bate nesses pontos com os dedos. E também é o equilíbrio frequencial, que você consegue aliviar a dor, reduzir tensão emocional. E essa técnica, muitas vezes não, normalmente eu ensino a técnica para a pessoa e a pessoa vai fazendo em casa. Tem o Psyche. O Psyche é um equilíbrio que a gente faz do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, onde a gente ajuda a desbloquear determinadas resistências internas, crenças, né? E quem vai me dizer se desbloqueou ou não é o corpo. Então, não é uma questão racional, é uma questão muito mais instintiva. Então, na medida que a gente faz esse equilíbrio, o corpo me sinaliza se está ok ou não.
E eu gosto sempre, quando eu uso essa técnica, eu gosto de começar por mudança, resistência à mudança. Então, sempre que a gente começa um trabalho terapêutico, tem muitas situações que a gente fica resistindo. Mas não é bem assim. Ou então pegar um determinado treino mental para fazer e a pessoa fica resistente naquilo. E eu gosto do Psyche porque ele dá uma quebrada nisso e traz equilíbrio também para a pessoa, que é muito legal. Tem o coaching, né? O coaching, ele é diferente da terapia, da psicoterapia. A psicoterapia olha a pessoa como um todo, vê passado, vê história de vida e ajuda a trabalhar mais as questões dos conflitos emocionais e mentais e dá liberdade para a pessoa fazer escolhas melhores. Diferente do coaching. O coaching, ele pega o que você quer, aonde você quer chegar, sempre a gente tem um objetivo, e daqui para frente o que eu tenho que fazer para isso acontecer. Então, o coaching, eu não fico preocupada lá se o meu relacionamento foi bom ou ruim com meu pai, se eu estou feliz ou não no casamento, se eu tenho uma dificuldade com o meu chefe, o meu obstáculo para crescer é ele, eu tenho que aí sim lidar com os meus conflitos para poder crescer profissionalmente. O coaching, ele tem duas abordagens que eu faço. Uma é no trabalho. Então, é o coaching executivo, onde a pessoa desenvolve determinados comportamentos para que ela atinja um resultado e a gente vê o resultado sendo atingido. E o outro é o life coaching, que é um coach mais geral da vida. E nessa proposta, a gente trabalha todos os âmbitos, todas as áreas. A gente trabalha a saúde no campo físico, no relacionamento tanto familiar quanto íntimo, pessoal. A gente trabalha a questão intelectual, financeira, espiritual, profissional. Ou seja, a gente abrange a área, todas as áreas, aliás, da vida da pessoa. E sempre olhando para frente, né? O que eu faço hoje e o que eu tenho que fazer para chegar até onde. Esse é o meu objetivo. E aí a gente vai desenvolver competências a partir daí. Tem os florais, que eu gosto como suporte, e eles ajudam a fazer mudanças internas, mudanças mentais, é muito legal. Então, assim, é um conjunto de terapias, por isso terapia vibracional, onde a gente traz o equilíbrio da vida da pessoa em todas as áreas. Os telefones do consultório, 50 49 0863, site terapiavibracionalsp.com.br. No site, vocês vão encontrar os programas, vocês vão ver os programas, vão ver tudo isso que eu estou falando com mais detalhes. Tem alguns textos, alguns artigos também que é legal para entender um pouco o que é essa terapia. A terapia do biofeedback é a que eu mais gosto, porque ela me dá uma diretriz de tratamento. Então, normalmente eu gosto de fazer essa sessão primeiro e depois a gente define o que é bom e o que não é. E eu gostaria também de convidar vocês para participar do programa de hoje falando sobre sabotagem. Quando eu falo de sabotagem, eu estou falando de todas as áreas da vida da gente. Então, sabotagem, quando eu estou num relacionamento e tenho alguma atitude, algum comportamento que acaba fazendo com que esse relacionamento termine. Sabotagem no trabalho, às vezes eu estou prestes para uma promoção, crio uma situação, um conflito, acabo não sendo promovida, ou muitas pessoas são promovidas e não aguentam a pressão e se sabotam, né? Acabam saindo do trabalho. E saúde, vamos pegar saúde, a sabotagem então é mais ampla ainda, né? Então, muitas vezes a gente desenvolve determinados sintomas, determinados problemas através da sabotagem. Opa, tem uma ligação. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Por favor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que nós nos sabotamos? Boa pergunta. Como que você chama? Lucimara. Quase minha xará, hein, Lucimara? Quase. Pouco. Então, me diz uma coisa. Quando você pensa em sabotagem, aonde é que tá? Que área da tua vida você sente que se sabota mais? Olha, eu particularmente me saboto muito quando eu vou fazer um regime. Exemplo. Legal. Vou fazer um regime a partir de amanhã. Hoje eu como muito para fazer um regime amanhã que nunca começa. Perfeito. Então,
Quando você faz essa sabotagem, quando você come muito e acha que no dia seguinte, hoje é só mais um pouquinho e você nunca começa, no fundo, o que é que está por trás disso? Que mulher é essa que precisa se esconder atrás de uma alimentação? Porque a gente pode pensar em imagem física, né? Na beleza, na autoestima, às vezes, até a dieta vai fazer você olhar coisas, se sentir de uma forma tão diferente, e isso dá medo. Então, é melhor ficar do jeito que está, senão talvez eu queira fazer mudanças na minha vida. Né? Saúde pode ser um jeito também de não se sentir merecedora, né? Ou da saúde, ou da beleza, ou dos elogios. Alguma coisa aí pega, que no fundo você acaba não fazendo. Tem a ver alguma coisa dessa que eu falei ou nenhuma? Olha, conscientemente não. Tá. Então, o que você acha que te impede, então, quando a gente pensa nisso? Por que não começar? Então, se for para falar honestamente, eu falo que eu sou uma pessoa muito preguiçosa, né? Tá. Então, eu acho que a preguiça me ajuda a sabotar. Mas essa coisa de medo, tudo isso que você falou... Não entra. Não é isso. Tá. Então, e a preguiça faz o que por você? Me deixa numa situação de conforto. Isso, exatamente. E a dieta tira da situação de conforto. Tira. Tá. Então, mas fazer a dieta vai te agregar que valor? Olha, eu acho que em tudo, né? Autoestima... uma pessoa, não que eu seja extremamente obesa, sim, mas uma pessoa com peso ideal tende a ter uma saúde ideal. Se sentir melhor com você mesma, mais bonita. Mesma, mais bonita. Então, a primeira coisa é a autoestima, porque acho que quando a pessoa tem uma autoestima elevada, tudo na vida flui. Sim, sim. Né? Então, a gente pode pensar que a preguiça é a sua sabotagem. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá. E a preguiça, ela é forte quando você fica na situação que está, fica do jeito que está. Eu diria que deve ter algum padrão também familiar de sabotagem. Quando você não consegue perceber essa coisa em você, por exemplo, a família tem dificuldade de fazer dieta ou tem dificuldade de... porque a dieta... Quando a gente olha, assim, ser mais determinado em alguma coisa, mais autodisciplinado, ter mais controle do teu comportamento, da tua compulsão. Na família tem isso? Não. Ninguém tem problema de obesidade? Não, ninguém nem tem problema de obesidade. Não que seja, então, eu coloquei a obesidade como um exemplo, entendeu? Mas não que seja... Mas, assim, muitas áreas da minha vida é assim, amanhã eu vou parar de fazer uma determinada coisa. Hoje eu faço muito, como que se amanhã eu não vou ter mais. Só que é mentira, amanhã eu continuo fazendo a mesma coisa. A partir de tal dia eu vou fazer caminhada. Tá. Ou então, a partir de tal dia eu vou melhorar no meu trabalho. E isso acaba... Ó, Lucimara, eu vou te responder no ar, mas, na minha opinião, para você o coaching seria o melhor caminho. Você tem que treinar, estimular, fortalecer a tua musculatura da persistência. Pode não ser um padrão, mas pode ser um hábito da desistência. Então, é mais fácil desistir, é mais cômodo, é mais confortável. E aí você vai protelando as coisas. Então, você tem que desenvolver o quê? Autodisciplina, determinação, e o coaching é o que pode te ajudar melhor nessa área. Tá ok. Tá bom? Muito obrigada, viu? Imagina, um beijo. Outra. Então, tem mais uma. Alô? Oi? Oi. Então, tudo bem? Tudo. Como que você chama? Érica. Oi, Érica. Vamos lá. Então, por incrível que pareça, eu acho que eu me saboto em todas as áreas da minha vida. Em todas, em tudo. Tudo que eu faço. Isso é péssimo, né? Mas você identifica isso já é legal, porque pelo menos você já sabe, você identifica onde que está essa sabotagem? Eu identifico, assim, se é no serviço, eu sou uma pessoa, assim, muito criativa, cheia de ideias, cheia de expectativas, muito animada. E, de repente, isso do nada acaba, eu tenho um congestionamento de pensamentos
que começam a me falar o contrário, e de repente eu desisto de tudo aquilo, e aí murcho, assim. De repente eu não faço nada daquilo que eu gostaria no serviço, aí meu rendimento cai. No estudo a mesma coisa, no meu relacionamento a mesma coisa, em casa é a mesma coisa, entende? Uhum. Então dá uma sensação assim, não dá para ser feliz, né? Sim, eu tenho essa sensação. Eu falo assim que eu transpareço que eu sou feliz, até porque eu não gosto muito, acho que é chato as pessoas conviverem com alguém, né, que fica o tempo todo para baixo ou reclamando. Sim. Eu até faço ao contrário, eu transpareço essa animação, essa alegria justamente para não parecer tanto como eu me sinto, mas lá dentro eu não sou feliz, não me sinto feliz. Sim. Então, né, interessante isso que você está falando, porque assim, provavelmente tem algo de autoestima, de segurança, autoconfiança, essas ideias que você fala do trabalho, às vezes dá a impressão assim, eu tenho um monte de ideia, mas se ele disser que não gostou, é melhor eu nem falar, então. Sim, já passei por isso também. E até assim, às vezes eu tenho, por exemplo, uma negativa, já me derruba, já Sim. acaba com tudo. É como se fosse um castelo de baralhos, assim, de cartas. Deixa uma carta, cai tudo, desmorona tudo. Legal. Olha, eu recomendaria, quando a gente vê que essas sabotagens são muito intensas, a gente pensar num trabalho de coaching, porque precisa fortalecer a musculatura, você precisa persistir mais. Agora, óbvio, né, tem que desenvolver algumas estratégias para você lidar com esses conflitos de uma maneira mais saudável, senão você deprime, fica arrasada, acaba não falando o que você gostaria, nem se posiciona para não sofrer uma crítica ou para não se frustrar. Então, assim, aparentemente você tá bem, mas internamente não tá, né? E quando a gente, por exemplo, quando você tá mais fragilizada numa área, a tendência é isso ampliar e você acaba passando para outras áreas da vida. Então, você já sai chateada do trabalho, chega em casa, acaba discutindo em casa, aí vai namorar, aí você já não tá bem, aí desconta no namorado. Ou seja, uma coisa leva a outra, né? Quando você fala, todas as áreas da minha vida estão... Eu me saboto, tem alguma coisa muito mais no na sua essência. E aí é onde que eu falo da autoestima, da segurança, da capacidade de enfrentar obstáculos, de lidar com as adversidades, de ter um posicionamento em termos de ter mais sacada na questão da inteligência emocional, como é que você se livra de determinados problemas para poder tá forte o suficiente para enfrentar os obstáculos. Porque perfeita a vida da gente nunca vai ser, né? Hora é uma coisa, hora é outra, mas o mais importante é estar atenta ao que você pode fazer para evitar essas sabotagens. E quando você se sabota, identificar e fazer a correção. Que é outro, a gente chama no coaching de obstáculos internos e também às vezes tem os obstáculos externos. Quando a gente tem um obstáculo interno que a gente sabe qual é, a gente cria um plano de ação para a gente poder ir lá e desenvolver uma estratégia para lidar com essas coisas que impedem a gente de crescer, tá bom? Exatamente, é bem isso mesmo. E aí eu espero que eu consiga ser, então. Muito obrigada pela orientação. Nada. O coaching... Como você disse, eu identifiquei, né? Agora é correr atrás para melhorar isso. Aí a gente tem que desenvolver algumas estratégias. Mas o coaching vai te ajudar bastante, tá bom? Tá certo, então. Obrigada. Beijo. Fica com Deus. Você também, Anjo. Alô? Alô, doutora. Oi. Tudo bem? Tudo, você? Sandra, Oi, estou bem, graças a Deus. Legal, Sandra. Manda lá. Então, doutora, eu me saboto muito na questão de parceria, de parceiro. Eu fui casada durante 25 anos, tive um casamento bom até o 7º, 8º ano, depois passou a ficar muito conturbado, e eu percebia que a questão era comigo. Tá. Aí eu fiquei viúva, tem 3 anos, conheci uma outra pessoa agora há 1 ano e um pouquinho, e eu continuo tendo as mesmas atitudes do casamento. Então, assim, eu não consigo me abrir para ter a pessoa próxima, eu não consigo confiar plenamente, e eu sinto que é uma coisa minha mesmo. Tá, legal. Olha, para você eu faria uma recomendação diferente, faria uma psicoterapia.
Tá. Por quê? Porque você precisa entender quais são esses padrões familiares que você teve na vida. Então, a relação dos teus pais, as relações mais próximas que você estabeleceu, ver essas repetições acontecendo, que é o que você falou. Eu tive um relacionamento, entrei numa crise, fiquei viúva, agora eu estou num outro relacionamento e estou repetindo o mesmo padrão que eu tinha. Isso. Então, a gente precisa identificar esses padrões, identificar através desses padrões as suas sabotagens internas, porque tem comportamentos que são aprendidos. Sim. A gente aprende a se relacionar de uma determinada forma. Ok. E tem a nossa essência, a nossa força, os nossos conteúdos internos interagindo com esse aprendizado. E aí, por isso que cada um tem uma identidade única num contexto, Sim. né? Então, quando você tem, por exemplo, uma autoestima baixa, ou quando você é uma pessoa mais dominadora, mais autoritária, ou quando você tem exigências internas muito rígidas, seu nível de exigência é muito alto, a tendência é você começar a bater de frente no outro. E aí começa a ter conflito. E você precisa começar a lidar com esses padrões internos para poder baixar esse estresse, essa tensão, essa exigência e para ficar mais leve essa relação com o outro. E cada relação é uma relação diferente. Você vai enfrentar situações inusitadas, novas, e a partir dessa tua força interna é que você vai enfrentar essas coisas novas de uma postura diferente. Senão a gente repete. Né? Entendi. Então, e eu sempre acho que eu sou a certa, não entendi, as pessoas desculpa. são as erradas, só que isso me faz infeliz, eu não consigo realmente encontrar um ideal próprio. Então, porque o certo e o errado, muitas vezes não, assim, o certo é de acordo com aquilo que eu percebo, que eu sinto naquele momento, por isso que eu reajo desta forma, Sim, né? sim. E aí eu tenho uma reação. Por quê? Porque é o que eu consigo naquele momento. Quando passa aquela emoção, aí a gente analisa, né? Fala, poxa, eu fui super grosseira, ou eu falei coisas que ofendi. E aí você começa a se apropriar, tomar consciência do que você fez. Exato. Só que assim, como é que eu faço a mudança a partir daí? Eu tenho que lidar e tenho que resolver esses meus conflitos internos, porque senão você vai repetir de novo. Na próxima situação, quando você vê, você já falou. Sim. E eu costumo dizer o seguinte, terapia é assim, né? Uma analogia que eu faço. O pessoal chega no consultório e diz, olha, eu piso numa poça d'água todo dia quando eu saio de casa. A gente vai conversando até o dia que a pessoa fala, putz, eu achei aonde é que eu piso, eu sei. Até a hora que ela consegue olhar aquela poça d'água e desviar. Ok. Então, isso é tomada de consciência, é ampliar a consciência e fazer mudança, tá? Mas eu faria isso, eu faria um olhar muito mais interno, tá bom? Tá ótimo, doutora. Um grande beijo. Tudo de bom, Sandra. Pessoal, entre em contato, telefone 5049-0863. Vai ser um prazer atendê-los. O site terapiavibracionalsp.com.br. Qualquer coisa, entre em contato também por e-mail, lucy.terapeuta@gmail.com. Pessoal, um grande abraço, até semana que vem e fiquem bem. Um beijo.